acontecer. A gente acompanha, né, Sandra? Sandra, deixa eu falar mais dois assuntos que também têm a ver com mudança do clima e preocupam o mundo. É a fome e a crise nos alimentos dos países mais pobres. Na Itália, começou uma reunião da FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Sem a presença dos líderes das maiores potências industrializadas, mais uma vez, um esvaziamento dessa reunião. Na declaração final, 193 países se comprometeram em erradicar a fome. Mas o documento foi criticado pelos latino-americanos porque ele não prevê mais dinheiro para combater a falta de alimentos. O presidente Lula estava lá e discursou e disse que a fome é a pior arma de destruição em massa do planeta. Ele fez duras críticas à comunidade internacional por fingir que não está vendo esse problema. Frente à ameaça de um colapso financeiro internacional causado pela especulação irresponsável e pela omissão dos Estados na regulação e na fiscalização do sistema, os líderes mundiais não hesitaram em gastar centenas e centenas de bilhões de dólares para salvar os bancos falidos. Com menos da metade desses recursos, seria possível erradicar a fome em todo o mundo. O combate à fome, contudo, continua praticamente à margem da ação coletiva dos governos. É como se a fome fosse invisível. Depois da reunião e do tom sério, aí um momento de descontração do presidente Lula na Embaixada do Brasil em Roma. O presidente posou para fotos com luvas de boxe. Nelas estão escrito em inglês a promessa de livrar o mundo da fome. É o presidente lutando para acabar com a fome no mundo. Agora eu gostaria de convidar, por favor, Rosana, vem aqui encontrar com a gente, vou ceder meu lugar para você, senta aqui com a gente. A gente chama agora aqui no estúdio a coordenadora executiva da ONG ActionAid, para Rosana Heringer, que vai conversar aqui com a gente. O presidente Lula, hoje a gente viu aí, lá em Roma, ele indignado, lutando por essa questão. Agora a gente viu também que o chefe da FAO, que é o senegalês Jacques Diouf, pediu para que os países industrializados doem 20 bilhões de dólares para combater a fome. E o presidente Lula chegou também a dar cifras a respeito da fome. Eu queria começar perguntando para você, Rosana, existe um preço para acabar com a fome no mundo? Existe, e nós temos alguns cálculos feitos pela ActionAid e por outras organizações, mostrando que esse valor que foi prometido, né, embora não se saiba como vai ser o desembolso dele pelos países ricos, é um valor necessário, porém insuficiente, porque estimamos que esse valor seria suficiente para algumas ações de combate à fome. Qual é o valor? A gente estima que seriam necessários pelo menos esses 60 bilhões para ações diretas de combate à fome, porém, mais pelo menos 40 bilhões para ações voltadas para fortalecimento da agricultura, principalmente da agricultura familiar, da produção de alimentos. E o que representa para você, o que significa essa não participação dos principais líderes mundiais? Quer dizer, a gente está vendo aí uma reunião que tem um objetivo para lá de nobre, né? No entanto, os principais líderes, as principais potências não estão ali. Pois é, acho que como a Sandra estava falando, né, é uma situação, essas questões estão interligadas, né? Do mesmo jeito que esse esvaziamento, que a gente espera que não aconteça, mas que pode acontecer na reunião de Copenhague, no momento dessa reunião da FAO, também significa uma falta de prioridade e uma falta de uma sinalização política concreta por parte dos países mais industrializados em relação à luta contra a fome e à erradicação da fome no mundo. Rosane, no ano passado houve aquela crise grande dos alimentos, né, um aumento muito grande do preço dos alimentos, e agora está se vendo isso um pouco mais pela visão climática também. Toda a discussão sobre substituição de meios de energia, por exemplo, milho para fazer o etanol, o biocombustível, quer dizer, como é que isso vai estar sendo visto pelos principais países, pelos Estados Unidos, por exemplo? Na verdade, as metas que estão sendo colocadas que ainda estão sendo discutidas sobre formas de combater a mudança climática, elas não tratam ainda das questões que nós julgamos fundamentais,
que são mudanças no modelo de desenvolvimento, mudanças no modelo de produção, no modelo de distribuição e consumo, porque são questões estruturais que têm consequências para a vida de toda a população e que precisam ser tratadas não como medidas isoladas, mas sim de uma forma mais integrada. Então, a própria questão, por exemplo, no Brasil, da dependência da energia hidroelétrica que a gente tem, é uma questão complicada, porque a gente não é dependente, mais de 80% da nossa energia vem da eletricidade e, além disso, a questão da substituição, por exemplo, de combustíveis fósseis por agrocombustível não garante uma redução nas metas de redução das consequências da mudança climática. Então, temos problemas de todos os lados, né? Esse valor que você tinha mencionado é um valor de distribuição de alimentos ou um valor para ajudar essas populações que enfrentam o problema da fome a poderem voltar a cultivar e plantar? Existe uma necessidade em alguns países de uma distribuição de alimentos em situações de secas, desastres naturais, etc. Mas a gente considera importantíssimo, mais importante ainda, é a mudança do ponto de vista de investimento em agricultura e investimento em tecnologia sustentável, porque também a gente transferir, reproduzir nos países mais pobres modelos de agricultura baseados em insumos, etc., que utilizam muitos agroquímicos, agrotóxicos, muita água, né? Não são modelos que vão sustentar a longo prazo. Claro, porque não vai adiante, né? Deixa eu interromper a nossa conversa aqui só um instantinho para mostrar o que acontecia enquanto os chefes de Estado estavam reunidos lá em Roma. Do lado de fora, um grupo de agricultores, veja só, protestava do lado de fora da sede da FAO. Os manifestantes saíram de algumas regiões agrícolas do sul da Itália, a parte mais pobre do país, e eles acusavam nessa manifestação os líderes mundial e a FAO de cometer falhas que acabaram levando ao aumento da fome no mundo. Quer dizer, é um clamor, há uma exigência, os protestos acontecem, a gente vê que há uma intenção, né? Há um caminho, mas nada se concretiza, não sai nenhuma ação concreta. O que eu lhe pergunto é o que você espera, o que pode ser feito, que tipo de pressão pode e deve ser feita para que isso deixe de ser uma reunião tão bonita, né, e se transforme em ação. Eu acho que o principal é que a população esteja atenta a esses temas, esteja fiscalizando os seus governos, fiscalizando os seus estados, as posições que o Brasil e os demais países tomam em reuniões como essa e cobrem, né, dos seus governantes mudanças nesse sentido. Porque não são mudanças que, quer dizer, como a gente já falou antes, mudanças que afetam o conjunto da população. Então, os mais pobres são mais afetados. Mas se a gente vier a ter novas crises de alimentos, novos problemas de aumento de preços de alguns alimentos básicos, isso tem consequência para toda a sociedade. Então, eu acho que o fundamental é a sociedade se mobilizar. E a gente, na ActionAid e outras organizações que atuam nesse campo, vem intensamente trabalhando em campanhas para que as pessoas tenham essa mobilização e essa preocupação. Rosana Heringer, coordenadora executiva da ONG ActionAid, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente na edição das 6. Sandra, mais uma vez, um carinho enorme ter você aqui com a gente. Obrigada.